Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos começar mais um culto em nome de Jesus, um culto onde nós estamos aqui no templo, as pessoas estão nos assistindo pela live e vamos começando o culto de adoração, vamos começar com o louvor Sempre Alegre. Amém. Estar na casa de Deus, nós temos que estar sempre alegres. Pessoal, lembrando para todos que estão aqui no templo da igreja, podem vos assentar. Para quem está nos assistindo pela live, quem está assistindo pelo Facebook, quem está assistindo pelo YouTube, lembre-se sempre de dar aquela compartilhada no Facebook, curte a nossa página, compartilhe os vídeos, e quem estiver no YouTube, tem uma ferramenta muito legal, que é o sininho de notificação. Ou seja, você vai lá, se inscreve na nossa página. Quando você se inscrever na nossa página, você vai lá, curte o nosso vídeo, compartilha o nosso vídeo. E além disso, tem um sininho de notificação, que toda vez que aparecer um vídeo da igreja, aparecer uma live da igreja, o YouTube vem e te notifica sobre isso. Então, ou seja, você nunca vai perder o nosso culto, você nunca vai perder a nossa escola bíblica. Hoje nós vamos ter o pastor José Wagner ministrando a palavra hoje, com o tema de Encontros com a Rocha. Esse tema está em Êxodo capítulo 17, versículo de 1 a 7. Aí eu peço que a igreja se poste de pé. Quem estiver em casa, abra a vossa Bíblia e vamos ler esse texto. O texto diz assim: Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acompanharam em Refidim,
e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do teu povo e toma contigo algum dos anciões de Israel. Toma na tua mão a tua vara com que feristes o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Mediante essa palavra, todos de joelhos, vamos orar e agradecer ao Senhor, amém? Amém? Seguindo para mais um momento agora de adoração, nós iremos adorar com as nossas ofertas, e logo após já o grupo de louvor, o Ministério de Louvor da Igreja, dará andamento ao culto para logo após o pastor tomar posse da palavra. Amém? Vamos orar pelas ofertas e assim já se prontificar, ficar de pé, porque, gente, o louvor vem antes da palavra, porque justamente ela é uma preparação para que a gente receba a palavra como uma semente a ser plantada num terreno arado. Ou seja, o louvor funciona como um arado no nosso coração. Para quem estiver assistindo a live, a gente já fala para curtir e compartilhar por causa disso. Para que essa palavra, como está escrito em Marcos, ela seja dissipada. E como hoje na pandemia nós não conseguimos fazer o ID do jeito que nós fazíamos tradicionalmente, o melhor ID que tem agora é pela internet, e que forma melhor de que alcançar o mundo do que através da internet. Então, assim, o louvor ministrado aqui é uma bênção, e leve adiante esse louvor, essa palavra, para que as pessoas possam encontrar Cristo de uma forma mais rápida e mais eficaz. Vamos orar para o pessoal, para abençoar as ofertas, e logo após o louvor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Deus, para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. E, Senhor, pedir, Senhor, sobre os ofertantes, Senhor, sobre os dizimistas, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abençoar e prosperar o lar de cada um, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, as pessoas que estão aqui, que vão ofertar, ou aqueles que irão trazer logo após, Pai. Mas, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, também cuidar daqueles que estão, Senhor, com a falta de emprego, que o Senhor que não possa ofertar neste momento, Senhor. Venho pedir, Senhor, sobre a vida de cada um que nos assiste, Senhor, tanto no templo quanto na live, Senhor, para que o Senhor possa prosperar sobre a vida dessas pessoas, Senhor, não tanto materialmente, mas também espiritualmente falando, Pai. Peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida de cada um que nos assiste, Senhor, e de cada um que vai ofertar neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém.
Ministério de Louvor saúda a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Felizes? Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem nos abençoado e tem nos sustentado. A cada um de nós somos gratos a Deus por estarmos aqui na presença dEle, amém? Um certo dia eu ouvi uma história de dois personagens. Um homem que era cego, que vivia ali próximos de Jericó. Outro homem que andava pelas regiões, chamado Jesus. Um certo dia esse homem cego ouviu falar que esse tal Jesus fazia as coisas extraordinárias, coisas grandes, curavam, alimentava pessoas, salvava vidas, restaurava vidas. Quando Jesus saiu de Jericó, estava em um caminho, este cego então teve a sua oportunidade de chegar e de conhecer a Jesus. Mas ele tinha dois problemas. Primeiro, ele era cego, e a segunda, a multidão era muito grande. Era difícil ele chegar até Jesus. E ele pensou: o que eu posso fazer para estar na presença de Jesus? Ele começou então a chamar o nome de Jesus. Jesus, filho de Davi, ei, estou aqui. Ei, Jesus, filho de Davi, estou aqui. Ei, pode me ouvir, Jesus? Mas as pessoas que estavam ali pediam para que ele ficasse quieto. Mas ele não se calou, porque ele sabia que aquela era a última e a única oportunidade que ele poderia ter com Jesus. Ele saberia que aquela era a única oportunidade de ele conhecer a Jesus, aquele que poderia e que podia fazer com que ele visse. Então Jesus chama-o e faz uma pergunta para ele. Jesus disse: o que queres que eu te faça? O que quer que eu possa fazer por você? E ele disse: Jesus, que eu tenha vista, que eu possa te enxergar, que eu possa te ver. Amém? E essa história hoje pode repetir na minha e na sua vida. Essa história hoje pode acontecer na minha e na sua vida. Essa pergunta que Jesus está falando, Ele possa fazer hoje, está fazendo hoje para mim e para você. O que hoje eu possa fazer por você. Jonas, Jesus está dizendo que hoje eu possa fazer por você. E a você que está em casa, aquele mesmo Jesus está aqui hoje e fazendo essa mesma pergunta: o que hoje eu possa fazer por você? Qual é o seu grito nesta manhã? Qual é o seu lamento? Eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, que Jesus sabe, e Ele pode fazer muitas coisas grandiosas na minha e na sua vida. Amém? Então abra o seu coração, se apresente-se na presença de Deus. Talvez essa será a única oportunidade que teremos. Não deixe escapar. Jesus está aqui hoje. Jesus está presente aqui, na sua casa, no seu trabalho. Não importa. Não importa como você está. Jesus, Ele te ama. Jesus te ama. Saiba disso. Aleluia. Exalte ao Senhor. Cante ao Senhor conosco. Abra o seu coração. Celebre a Deus. O adore. Porque Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Obrigado, Jesus, por estarmos, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor, por nós vermos, Senhor, com os nossos olhos da fé a Tua face. Que o Senhor seja o único a ser exaltado, o único a ser engrandecido, Senhor, neste lugar. Porque nós sabemos que Tu és a nossa rocha, que Tu és o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti toda a honra, Senhor, a Ti toda a glória. Santo, santo és o Teu nome, Jesus. Santo, santo és o Teu nome, Jesus. Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor,
no sangue do bom Redentor. Celebra ao Senhor, adora ao Senhor. Em nada ponho a Toda honra, Senhor, toda glória a Ti, ó Deus. senão na Deus, Tu és o nosso Senhor, graça e de Salvador Jesus Cristo. o sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Declaramos todos nós juntos ao Senhor. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Glórias a Deus, aleluia. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Cada crise, Em cada crise sem falhar, sempre hei de nele confiar. Sempre hei de nele confiar. Cristo é a nossa rocha, amém? Glorificamos ao Senhor. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Glorificamos a Ti, ó Deus. Tu és a nossa rocha, Senhor. Tu és o nosso Salvador, aleluia. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar. Me alegrarei na redenção com todos que no céu estão. Aleluia, adora ao Senhor, glorifica o nome do Senhor. Que em breve nós estaremos na presença dEle, para exaltar, para glorificar, para o bendizer.
sempre ao nosso lado, bem pertinho de nós, para nos fortalecer, para nos alegrar, para nos dar força e nos dar a vitória. Amém? Glorificamos e exaltamos a Jesus. Coberto com espinhos foi, mas hoje em glória está. O Salvador lavou meus pés, e hoje aos seus pés estou. Nosso pecado carregou, quão majestoso é teu amor perfeito, brilhará e todos hão de ver. Vamos declarar o nome de Jesus. Amém? Deus é vencedor, a Cristo Rei todo louvor. Teu nome, Deus, é vencedor, a Cristo Rei todo louvor. O que temer, Nós temos paz em Jesus, aleluia. eu tenho Glórias a Deus. paz em ti. Jesus morreu naquela cruz Para salvar a mim, salvar a você, para salvar aleluia. a Teu nome, mim. Jesus, é maravilhoso. Teu nome, Deus, é vencedor, a Cristo Rei todo louvor. Teu nome, Deus, é vencedor, a Cristo Rei todo louvor. Seu poder me levantou e das cinzas ressurgi. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está Vamos declarar ao em Senhor, mim. amém. Seu poder me levantou e das cinzas ressurgi. Jesus ressuscitou Glórias a teu nome, e Senhor, vivo está aleluia. em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Você pode levantar suas mãos e glorificar o Senhor, porque Ele morreu e ressuscitou e está aqui hoje para restaurar, para salvar, para libertar. Glória a Deus. A tumba que o abrigou, vazia
seu corpo não está mais lá. A morte ele venceu. A morte ele venceu. Declaramos juntos ao Senhor. Seu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei, todo louvor. Seu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei, todo louvor. Seu poder me levantou e das cinzas ressurgi. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. 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 Glorificado, exaltado é o teu nome, Senhor. A ti toda a honra, Senhor, a ti toda a glória. Nós somos gratos a ti, Senhor, pela vida. Somos gratos a ti, Senhor, por nos amar. Mesmo se nós somos falhos, pecadores, o Senhor tem nos colocado em tua presença, tem nos resgatado, tem nos curado, tem curado as nossas feridas. Oh, toda a honra a ti, ó Pai. Nós somos gratos a ti, Senhor, por este amor incomparável, este amor grande, Senhor. A ti toda a honra. Somos gratos a ti, Senhor, por tudo isso. Em nome de Jesus, ó Pai. Toda a honra a ti. Bendito Toda a seja o glória a teu ti. nome, Senhor Jesus. Glórias e honras sejam dadas a ti, Senhor. Você acredita no que você acabou de cantar? Que Jesus ressuscitou e vivo está em nós? Então não cesse de glorificá-lo, de exaltá-lo na beleza da sua santidade. E nós vamos conversar com Ele agora, e você vai pedir para Ele: Senhor, Tu estás vivo e vive em mim. E agora fale comigo, Senhor. Juntos, oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós aqui estamos, louvando, bendizendo, adorando o Teu santo nome. Agora, Senhor, Tu falarás conosco, Senhor, através da Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela pode penetrar no mais íntimo da nossa alma e fazer aquilo que o Senhor quer. Por isso que o nosso coração agora, Senhor, esteja assim sensível à Tua palavra, àquilo que Tu tens e quer de cada um de nós. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, continue agindo no meio de nós, no meio da Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. A igreja pode assentar-se, mas não cesse no seu coração de continuar conversando com Deus, de continuar glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Não cesse de continuar fazendo isto. Eu vou pedir uma ajuda da mídia, rapidinho. O primeiro louvor, volta lá no primeiro louvor de novo, e tem uma frasezinha lá, né? Na questão lá que Ele é a nossa rocha, é o nosso Senhor e o nosso Salvador. É isto. Deixa isso daí por um pouquinho. Deixa esse slidezinho aí, porque ele vai ser bem útil, né? Para que você que cantou, você que está em casa, né? A frasezinha ou o slide que você e eu visualizamos foi este: Cristo é a rocha em que firme está a minha fé. Na aflição é Senhor Salvador. Lembra do tema da mensagem? Qual é o tema da mensagem que o irmão William fez menção aqui no começo?
Vocês lembram? Então nós vamos discorrer um pouquinho em cima deste tema, utilizando-se obviamente de alguns textos bíblicos para nossa reflexão. E o tema da nossa mensagem de hoje é Encontros com a Rocha. Está no plural, preste atenção. Encontros com a Rocha. E nós vamos utilizar-se de alguns textos para nossa reflexão na manhã de hoje. E como nós vamos utilizar de mais de um texto, o sermão não é apenas contextual, em cima de um único texto, a gente vai tentar ser breve em cada um deles, na exposição. Então prestem bastante atenção para você não perder o fio da meada, como se diz o ditado. O primeiro texto que o nosso irmão leu no início do nosso culto está lá em Êxodo capítulo 17. No contexto cristão, e para quem está, digamos assim, tem o hábito de fazer as leituras, de acompanhar alguns textos bíblicos, este é um texto que fala de um momento em que o povo de Israel está peregrinando pelo deserto pós-cativeiro do Egito. Moisés retira o povo em direção à terra prometida. Em um dado momento, de repente o povo começa a conversar ou questionar Moisés, das dificuldades, da aflição em que eles estão passando no deserto. E no meio da aflição, no meio dos questionamentos, o texto sagrado vai dizer que o povo se levanta contra Moisés para questionar. Está lá no capítulo 17 do livro de Êxodo. O texto que foi lido, do verso 1 até o verso 7. E aí nós temos ali que texto diz que o povo murmurou contra Moisés. Nós não podemos esquecer de um detalhe. Quando Deus levantou Moisés, Deus disse, no momento em que levantou Moisés e Arão, disse: você a partir de agora é a minha boca. Você a partir de agora me representa. Você sou eu no meio do povo. Simples assim. Ou seja, não era Moisés, não era o homem, simplesmente o homem Moisés, mas era Deus, na pessoa de Moisés, conduzindo o povo em direção à terra prometida. Quando o povo questiona Moisés e Arão e tudo mais, eles estão questionando o próprio Deus. E Deus vai falar sobre isto com Moisés. Moisés, não é você que eles estão questionando, sou eu. É a mim que eles me questionam. E aí o texto sagrado diz que o povo tem sede, está com sede, com vontade de beber. E o texto diz ali que no lugar em que eles estavam, não havia água. E aí na conversa de Moisés com Deus, Deus então dá uma ordem para Moisés. Fala assim: Moisés, faz o seguinte. Lá no Horebe, na rocha, você vai se dirigir a ela com alguns líderes da igreja, com alguns líderes do povo, e você vai conversar, você vai ferir a rocha. Pegue a vara que vocês atravessaram o mar, chegue diante da rocha e fere a rocha. E da rocha sairá água. E o texto sagrado diz que assim foi. O verso 6 diz: eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Neste primeiro encontro que Moisés tem com a rocha, ele recebe uma ordem específica, a cumpre, e a palavra de Deus também se cumpre. O texto diz: e assim fez, e assim aconteceu. O povo foi saciado na sua sede. O povo recebeu aquilo, mesmo em meio às murmurações, recebeu aquilo que tanto almejava, que tanto desejava, ter a sua sede saciada. Não se esqueça que a Bíblia Sagrada, e talvez você já tenha visto isso, principalmente no Novo Testamento, o mundo como um todo é comparado como um grande deserto. E todos nós também já ouvimos falar que agora nós não estamos em rumo a uma Canaã terrestre, mas a uma Canaã celestial. A nossa jornada neste deserto que é o mundo tem um fim. E o fim esperado de todo ser humano, ou pelo menos que nós desejamos, principalmente daquele que compreende que precisa ser cristão, é o desejo pela vida eterna. Então nós estamos rumo à Canaã celestial, no meio do deserto. E no meio deste deserto, às vezes a gente murmura.
A gente se esquece de onde a gente saiu. A gente se esquece em alguns momentos de onde Deus nos tirou. Parece que a gente esquece que a gente estava mergulhado no lamaçal de pecado, sem Deus e perdido. Com um destino, o da morte. E não só física, mas eterna. E de lá Deus nos tirou. De lá Ele tirou cada um de nós, não do cativeiro do Egito, mas do cativeiro do pecado, e nos trouxe para uma nova jornada. E nessa nova jornada, de vez em quando a gente se esquece de onde a gente saiu e a gente murmura de forma semelhante ao que o povo de Israel muitas vezes fez. E às vezes a gente pede água, pede comida, pede emprego, pede isso, pede aquele outro. Isso quando eu falo, quando a gente se esquece de onde nós saímos. Não que nós não devamos pedir algo para o Senhor. Pelo contrário, a Bíblia direciona-nos a nós conversarmos com Deus e expormos para Ele as nossas necessidades. Mas é diferente você expor a sua necessidade e almejar a bênção do Senhor do que você murmurar no meio do caminho. É diferente. E aqui o povo murmurava contra o Senhor, questionava, pensando em voltar lá atrás, porque lá atrás era melhor. Viver, digamos assim, cometendo alguns erros parece que era melhor. Viver longe do caminho correto parece que era melhor. E às vezes, no meio do caminho, a gente murmura, fala assim, mas lá era tão bom, lá eu podia fazer isso, lá eu podia fazer aquele outro, lá eu tinha comida, lá eu tinha bebida, lá eu tinha e a mente parece que não sai de lá, e os pés e o coração também não. Isso é murmurar, é não compreender a misericórdia e a graça. Mas o texto sagrado não para aqui, a Bíblia Sagrada não para somente neste encontro, neste primeiro encontro de Moisés com a rocha. Como eu disse, quando nós atentamos para a sequência da jornada e da caminhada do povo cristão pelo deserto, nós vamos ver que de novo isso acontece. E aí nós vamos para um outro texto, para uma comparação, Números capítulo 20. É um outro encontro de Moisés e do povo com a rocha. Agora numa segunda ocasião, não é mais a primeira. E novamente, no meio do caminho do deserto, lá está o povo murmurando contra Deus. E aí, no capítulo 20 de Números, do verso 7 em diante, nós encontramos o texto falando lá que o Senhor falou com Moisés dizendo: toma a tua vara, junta a congregação, tu e teu irmão Arão, e fala à rocha perante os olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás água da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. Mais uma vez lá está o povo questionando, murmurando sobre a necessidade de água novamente. E agora novamente Deus dá uma ordem a Moisés, uma ordem diferente. Não para Moisés ferir a rocha. O primeiro encontro de Deus, de Moisés e do povo com a rocha, a ordem foi: Moisés pega a vara e fere a rocha. Neste segundo encontro, a ordem de Deus foi simples e direta: Moisés, fala com a rocha e ela dará água. E agora não só para as pessoas, mas inclusive para todo o rebanho, para todo o gado vai sobrar água, Moisés. Fala com a rocha. E o texto diz que no coração de Moisés, e aí vamos assim, literalmente usar aqui a expressão, na humanidade de Moisés, Moisés estava tão consternado que ele reuniu toda a congregação diante da rocha, e ele fala assim: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? E aí Moisés pega a vara, levanta a sua mão, e por 2 vezes ele fere a rocha. Ele bate na rocha por 2 vezes. E ao ele terminar de fazer isso, sai água da rocha. Porque Deus disse que daria água para o povo. Mas assim que a água sai da rocha, Deus tem um bate-papo com Moisés bem de pertinho. E aí ele fala assim: Moisés, o negócio é o seguinte: eu pedi para você e para Arão conversarem com a rocha, falarem para a rocha. Como vocês não acreditaram, como vocês não creram e feriram a rocha, eu não vou permitir você adentrar o povo à terra prometida. Você vai chegar até o limite,
Você vai chegar, você vai visualizar a terra, mas você não vai entrar. Quem vai entrar lá vai ser o seu sucessor, que vai conduzir o povo até a terra prometida. Você vai ficar lá na rocha, comigo, por causa da sua desobediência. E exatamente por isto, não estamos aqui falando da salvação de Moisés. O texto diz que Moisés foi algo assim, talvez um dos maiores líderes do Velho Testamento, se não o maior, e o que mais obedeceu a Deus. Mas teve uma consequência o fato da sua desobediência, o fato dele não ter permissão para entrar na terra. Tem um contexto lá da morte de Moisés, onde Deus guarda, onde Deus livra, Deus protege, inclusive até o seu próprio corpo em relação a isso. Mas enfim, o resultado do encontro agora do povo com a rocha teve um fim trágico, uma situação adversa para Moisés. O povo recebe a água, o povo recebe a bênção, o povo recebe o que queria, mas a um alto custo. O seu líder não termina os dias com eles, naquela ocasião. Um segundo encontro com a rocha, aonde Deus esperava, de certa forma, a confiança, a certeza de que de fato Deus estava sendo o Senhor deles, de que Deus de fato estava sendo aquele que tão somente dizia, ordenava, e pela fé na rocha, teria a certeza de que dela sairia água. Pela fé, não pelas ações, não pela força, não pelas atitudes, no sentido de impor, como às vezes alguns fazem hoje em dia. Alguns continuam impondo muitas vezes, ou colocando Deus na parede e questionando Deus por aí afora, e dizendo assim: olha, o Senhor tem que dar. Ou às vezes fazem a base de troca, você tem que dar tanto para você receber. E se você não der, se você não ofertar, se você não der X valor, a sua bênção não chega. Fazem o tipo de uma ameaça, inclusive, como se estivessem ameaçando o próprio Deus. Nos dias de hoje não é tão diferente, né? Levando para alguns extremos espirituais, ainda acontecem algumas coisas muito piores do que aconteceu aqui neste momento. Querem conversar com a rocha, mas na verdade estão mais ferindo ela cada vez mais, botando ele na parede, pressionando. Aonde está a minha fé? A minha fé está nas minhas ações, a minha fé está nas minhas atitudes, a minha fé está naquilo que eu faço, pensando em que eu vou receber algo em troca? Ou a minha fé continua na rocha? Continua com os olhos na rocha, continua com os olhos naquele que tudo pode, naquele que está em cima da rocha, como no primeiro encontro. O texto diz lá que Deus estaria na rocha com Moisés, e aqui não era diferente. Deus estava ali, era Deus. A água não vinha da rocha, a água estava vindo do próprio Deus. Era o próprio Deus dando a água para aquelas pessoas. Então onde está a nossa fé nos dias de hoje? Nós estamos comprando Deus com as nossas ações, ferindo-o, achando que vai ser a base da troca, ou a gente está de fato acreditando nele como Senhor, como aquele que é soberano, como aquele que determinou ou decretou para nós, né, as suas orientações, deixou para nós, né, a sua palavra, as suas orientações, e nós cremos nelas 100%, totalmente, ao ponto de dizer: a minha fé está em ti e na tua palavra. Algumas pessoas continuam ferindo a rocha. E a gente já volta nesse ponto daqui a pouquinho. Porque o tempo passa. E aí nós vamos encontrar o próprio Cristo agora. Vamos dar um grande salto, né? Mais ou menos aí 1500 anos na história. E agora o próprio Cristo está ali presente no meio deles. E eu e você, né, no meio cristão, a gente sabe quem é a rocha. O próprio Cristo, ele usa uma expressão no encontro que ele tem lá com Pedro, com os seus discípulos, melhor dizendo, em Mateus capítulo 16. E lá no capítulo 16 de Mateus, nós temos uma expressão que Jesus está conversando com os discípulos, e eles estão retornando de um determinado lugar, e Jesus os interroga. Jesus fala assim para eles: é o seguinte, vocês estão andando por aí, né, no dia a dia de vocês, pregando o evangelho, fazendo milagres em meu nome, falando das maravilhas de Deus. O que as pessoas dizem que eu sou?
E aí alguns dos discípulos falam assim, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus olha bem nos olhos deles, bem nos olhos daqueles que estavam desejosos de ser discípulos de Cristo, e Jesus diz assim: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Jesus é interpelado por Pedro, e Pedro diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne ou o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Deus revela o seu querer e a sua vontade a nós, desde que a gente esteja de coração e mente aberta para compreender as suas verdades. E Deus espera isso de todo ser humano. Deus espera que a gente esteja com o coração e mente aberta para receber e aprender as suas verdades. E aí, na sequência, Jesus diz assim para ele: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, a palavra Pedro significa pequena rocha, um pedaço de rocha. Talvez outros mensageiros, outros pregadores já tenham, e nós já tenhamos ouvido diversas mensagens nesse contexto aqui específico. Pedro, um pequeno pedaço de rocha. E Jesus diz assim: Pedro, você é um pequeno pedaço de rocha. Então, eu estou querendo dizer para você, assim como Deus revelou para você que você é um pequeno pedaço de pedra, aí Jesus olha para ele e aponta para ele dizendo assim, sobre esta pedra, Jesus fala dele. Jesus fala da rocha. Jesus fala assim: sobre esta rocha, sobre esta grande pedra, e aí o texto a palavra é outra, sobre esta grande pedra edificarei a minha igreja. A rocha é Cristo. Jesus é a rocha. Então lá no Velho Testamento, aquele momento lá era simbólico, porque a rocha era Cristo, era Deus presente no meio deles, era Cristo presente no meio deles, assim como nós buscamos Cristo presente em nossas vidas hoje. Como nós cantamos, Ele ressuscitou e em nós está. Então nós queremos estar diante da rocha hoje. Nós queremos estar edificados na rocha hoje. E este mesmo Pedro, que recebe essa mensagem de Cristo, onde ele ouviu dizer assim: Pedro, você vai ser uma pequena pedra sendo edificada sobre a rocha. Este mesmo Pedro, na sua primeira carta, ele escreve sobre isto. Ele fala com a igreja sobre isso. Ele fala para a igreja, fala assim: olha, nós precisamos nos santificar perante esta rocha. E ele vai dizer assim que Deus olha para nós e nos compara como pequenas pedras, pequenos tijolos sendo edificados, fazendo com que a sua igreja seja edificada. E aí ele vai olhar para esta pedra, para Cristo, e ele vai dizer assim: Cristo foi a pedra de esquina rejeitada. Foi a grande pedra, aquela que segura todos, aquela que atrai todos, aquela que prende todos, aquela que mantém todos em pé. Essa pedra foi rejeitada. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, nós encontramos essa expressão. Principalmente ali, principalmente no verso 7 e verso 8. O texto diz lá: e assim para vós, os que credes, é preciosa. O verso 6, vou voltar um pouquinho. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Lembra que eu falei agora há pouco que Deus espera que nós, seres humanos, venhamos abrir o nosso coração, nosso entendimento para compreender a sua palavra? Pedro vai dizer que muitas pessoas tropeçam na palavra, não querem receber a palavra, não querem compreender o que está escrito, e nela não aceitam, por não compreenderem a palavra, também rejeitam a Cristo.
Muitos edificadores, muitos que gostariam de construir a sua casa sobre a rocha, não o fazem. E aí o que vem à nossa memória, e na memória de muitos, e já deve ter passado na sua, é o Sermão da Montanha. Onde Jesus termina o Sermão da Montanha e diz: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a areia. Virão os ventos, as tempestades, os problemas, as aflições, e ela não subsistirá. Mas aquele que constrói sobre a rocha, aquele que ouve e constrói sobre a rocha, virão os ventos, virão as tempestades, virão as aflições, mas ele será sempre Senhor e Salvador. Essa casa subsistirá. Qual tem sido o meu e o seu encontro com a rocha? Como ele tem sido? Porque as pessoas continuam se encontrando com a rocha. A rocha não mudou, ela continua sendo a mesma. Ele é o mesmo ontem, hoje e isso será eternamente. Hebreus afirma isso. Cristo é o mesmo, Ele está no meio de nós, Ele está à destra de Deus e intercede por nós. Ele vivo está. E eu e você somos desafiados diariamente a termos um papo com a rocha, a nos encontrarmos com ela. Mas a questão é, qual tem sido o tipo de encontro que eu e você temos tido com ela? Porque no primeiro encontro, e o primeiro encontro já aconteceu, o primeiro encontro meu e seu com a rocha, aconteceu naquele dia em que eu e você compreendemos que o sacrifício dele era necessário por nós. E que era necessário ele ser ferido, moído pelas nossas transgressões, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Naquele primeiro dia em que eu e você nos encontramos com ele, nós ferimos ele. Ele foi ferido por nós, por mim. E eu preciso entender isso. No primeiro dia que eu me encontrei com ele, ele foi ferido pelas minhas transgressões. Mas no dia a dia, ele espera que eu tenha contato com ele, que eu fale com ele, que eu converse com ele. Então eu preciso continuar me encontrando com a rocha. Eu preciso continuar me encontrando com Cristo. A questão é, como é que eu estou me portando no meu segundo encontro com a rocha? Porque agora, ele não quer mais que eu fira ele. Ele não quer mais que eu bata nele, porque ele já foi ferido. Ele espera agora que pela fé, como eu pedi para deixar ali aquela frasezinha lá, pela fé na rocha, eu creia que de fato ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Então basta eu conversar com a rocha, para que dela saia água, pela fé na palavra, pela fé em Cristo. Eu preciso tão e simplesmente agora conversar com Deus, de todo o meu coração. E se eu assim o fizer, águas continuarão fluindo da rocha. Águas continuarão fluindo da rocha. Mas eu preciso agora compreender que o meu papel não é mais continuar ferindo ela. Como é que eu faço isso? Todas as vezes que eu desobedeço a palavra de Deus, toda vez que eu cometo pecado, toda vez que eu transgrido um mandamento da palavra do Senhor, eu estou de novo fazendo como Moisés fez no seu segundo encontro. Eu estou batendo na rocha e dizendo para Cristo: ó Cristo, o Senhor se sacrificou por mim, mas eu vou transgredir de novo, tá? E eu bato na rocha. E eu firo a Cristo. E o coração do Pai sangra de novo. E os olhos do Pai choram de novo. Porque aquele filho que ele resgatou, que ele comprou, precisava compreender o que Pedro disse. No mesmo texto, o verso seguinte: vós sois a geração eleita, o povo santo, o sacerdócio real, a nação escolhida. Vocês são. Então eu não quero que vocês firam a rocha de novo. Então toda vez que você que me ouve em casa, nós que estamos aqui, toda vez que eu transgrido qualquer mandamento da lei de Deus, e nós conhecemos os 10 mandamentos, talvez não de cor, mas na sequência ali, mas conhecemos todos eles. Os princípios imutáveis da palavra de Deus, que eu e você estamos aprendendo a cada dia. Cada vez que eu transgrido um deles, eu estou ferindo a rocha na minha conversa com Deus.
E aí eu quero que Deus me abençoe, eu preciso que Ele continue me abençoando. E Ele, pela sua infinita misericórdia, Ele continua me abençoando. Mas Ele está ferido pelas minhas transgressões. Não é isso que Cristo quer a partir da nossa vida. A nossa vida agora precisa ser uma vida diferente. Uma vida edificada na rocha. Construída sobre a rocha. Porque o meu e o seu alvo final é entrar na terra prometida. E não ficar pelo caminho. Ezequiel diz: toda alma que pecar, essa morrerá. E tem gente que tropeça na pedra de esquina e na sua palavra. Pedro estava preocupado com a salvação da igreja. E ele alertou todos aqueles que têm o desejo de seguir a Cristo nesse sentido. Além de tropeçar na pedra, tem ela como pedra de escândalo, pedra de tropeço, e tropeçam inclusive na sua palavra. Não compreendem ela, não querem praticá-la. Que não seja assim comigo e com você. Que o meu e o seu encontro com Cristo sejam encontros reais e verdadeiros, ao ponto de rasgar o nosso coração e com toda a fé que a gente possa exercitar. E aqui Deus não está cobrando do tamanho da fé nossa. Ele está falando assim: se você tão somente tiver fé, como semelhante a por menor que ela seja, mas se você a praticar, ela produzirá efeito. Se você exercitar ela produzirá efeito. Quer ver Jesus fazendo milagre e você alegrando o coração dele? Fale com a rocha. Não fira mais ela. Apenas e simplesmente obedeça a sua palavra e fale com a rocha. Porque dela continuará saindo água, e água viva. Você quer receber essa água? Vamos colocar em pé? Quer ver a água fluir da rocha? Quantas coisas eu e você temos buscado já em nosso dia a dia? Quanto tempo de cristianismo, de tempo de, digamos assim, de serviço ao Senhor você já tem? E aqui, a palavra do Senhor, ela vai ser sempre de encontro com todos nós. Para aquele que já está há mais tempo no serviço, seguindo e servindo a Deus, como daquele que está chegando agora. Ninguém fica de fora. A palavra é para todos nós. E Deus quer que todos nós adentremos a Canaã celestial. Todos nós, sem murmuração, a gente converse com a rocha. A gente fale com ela, para receber a água dela. E nós vamos conversar com Deus agora neste sentido. Senhor, ajude-me a exercitar a minha fé, Senhor, cada vez mais. E me ajude a não te ferir pelas minhas transgressões, pelos meus pecados. Sim, o meu pecado me atrapalha. O seu pecado te atrapalha. E não adianta você achar que não. Ele atrapalha primeiro a sua vida, depois atrapalha a sua casa e atrapalha a igreja de Cristo a prosperar. Porque você é parte da igreja. Você não é a margem dela. Então todos nós precisamos cuidar de tudo isto, para abandonarmos todo erro, todo pecado e andarmos na palavra, falando com a rocha. Porque vai ter nós para recebermos da água, vai ter os nossos filhos para receberem da água, vai ter o nosso gado, e o nosso gado hoje é o nosso trabalho, o trabalho das nossas mãos. Se naquela época eles precisavam dos animais para trabalhar, hoje você precisa do seu emprego para o seu sustento. Então quer que o seu emprego seja um emprego abençoado? Fale com a rocha, pela fé. E nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, trabalha na nossa fé, Senhor. Trabalha na nossa fé, para que nós possamos ter certeza, convicção da Tua palavra, possamos colocá-la em prática e não venhamos a pecar contra Ti. Porque a água que vai sair de Ti, Senhor, será pura e cristalina. Vamos conversar com Deus? Juntos, oremos ao Senhor, nós aqui e você no seu lar. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai,
Toda honra, Senhor, e toda glória seja dada a teu santo e eterno nome. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. E escolhemos hoje, Senhor, falar sobre o tema Encontros com a Rocha. E utilizamos aqui os encontros de Moisés, um momento de Cristo com Pedro e a fala de Pedro para a tua igreja, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós hoje aqui estamos, Senhor, diante da tua presença. Entoamos louvores a ti, Senhor, que dizemos que tu estás vivo e vive em nós. E tu és a nossa rocha, em quem nós precisamos acreditar 100%, piamente em ti, Senhor. E como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que em todo tempo, até mesmo no meio das aflições, o Senhor possa agir e operar grande e poderosamente. Senhor, tu nos conheces, Senhor. Conhece a nossa mente, o nosso coração, e sabes muito bem como está o nosso caminhar hoje. Se nós estamos caminhando, Senhor, falando com a rocha, ou se nós estamos caminhando e ainda estamos te ferindo, Senhor, no teu coração e transgredindo os teus princípios, os teus mandamentos. Senhor, tu conheces individualmente a cada um de nós. Mas hoje queremos nos colocar aqui diante da tua presença, para renovar a nossa aliança, para renovar o nosso concerto contigo, Senhor. Porque o Senhor é o mesmo. O Senhor fez uma aliança conosco, nos resgatou do pecado, nos trouxe para a tua igreja, nos trouxe para a tua maravilhosa luz, revelou a nós a tua verdade, a tua palavra. E nós cremos nela, Senhor. Ah, Senhor, a maneira como a tua igreja tem nos ensinado, a maneira como nós estamos aprendendo em nosso dia a dia, podemos ter a certeza de que estamos no caminho da verdade. Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos agora a renovarmos a nossa aliança contigo, Senhor. Sim, firma a nossa fé, fortifique e fortaleça a nossa fé, Senhor, para que ela se torne, Senhor, grande a cada dia, firmada a cada dia mais em ti, Senhor. E pela fé, possamos exercitar a tua palavra, possamos colocá-la em prática em nossas vidas, e possamos de todo o nosso coração saber que quando nós orarmos, Senhor, quando nós abrirmos a nossa boca para conversarmos contigo, tu estarás pronto, com os seus ouvidos atentos, Senhor, às nossas orações. Ah, Pai, quando a gente disser naquela oração, Pai nosso que estás nos céus, quando a gente começar a realizar a nossa oração, Senhor, que a gente possa sentir e perceber que os céus pararão e o Senhor estará ouvindo claramente o que cada um de nós vai conversar contigo. E pela fé, Senhor, nós possamos ter a certeza de que estaremos com o nosso coração purificado, limpo diante da tua presença, rogando de ti o perdão dos altos céus pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, e nos esforçaremos ainda mais para sermos como tu esperas, Senhor. Santos, santos como tu és santo. Assim como o apóstolo Pedro desafiou a tua igreja, uma nação santa, Senhor. Que assim almejemos ser nós, Senhor, dia a dia, dia após dia, Senhor, para que possamos honrar o nome de Cristo, para que realmente o Cristo seja o nosso Senhor e o nosso Salvador, porque o nosso fim, o nosso desejo é de um dia estar contigo, Senhor, no reino dos céus. Por isso oramos e pedimos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória, para o teu louvor nós oramos, hoje e sempre. Amém, amém, Jesus, amém, amém. Deus seja louvado, que nós possamos, amados, estar atentos às nossas ações, às nossas conversas com Deus, em nosso dia a dia. Lembre-se, todo dia, não é uma questão de culto, encontro com a rocha não é o culto, aqui é onde nós nos lembramos, que no dia a dia, nós estamos nos encontrando com Ele. É no dia a dia que nós nos encontramos com Ele. Nós vamos caminhando aí para o nosso final do nosso culto de hoje. Nós temos aqui alguns pedidos de oração que nos chegam pelas redes sociais. A irmã Giza, ela continua pedindo a bênção dos céus pelo seu lar, pela sua família, e de um modo em especial pelo Tiago, e ela coloca aqui, pelo Chicão. Provavelmente a maneira como tratam, o Francisco lá na sua casa, no seu lar, como alguns de nós muitas vezes também fazemos na nossa casa. Então vamos estar orando pelo Tiago e pelo Chicão, é o pedido que a Giza faz. A irmã Cíntia, ela também pede pela saúde da irmã Vilma. Então nós vamos estar apresentando a irmã Vilma na presença do Senhor, de um modo especial aí pela saúde dela. Então são as orações que nós vamos fazer na sequência.
E também, né, já vamos estar, depois desta oração de intercessão, agradecendo ao Senhor pelo tempo e pelo momento em que nós aqui passamos. Antes da oração, não nos esqueçamos, principalmente homens, de todas as idades. Né? Quando a gente fala de todas as idades, se você é pai, tem filhos, os filhos estão convocados. Né? Todos os homens. Então, se o seu filho é homem, ele também foi convocado para hoje estar aqui na igreja às 18 horas para uma oração entre homens. Então nós vamos fazer um pôr do sol, uma oração somente para homens. Então mulheres, hoje vocês ficam em casa, né, nesse horário e intercedam por nós. Mas os homens estarão aqui às 18 horas, então nós convocamos todos os homens, né, para nós estarmos aqui às 18 horas para um momento de louvor e oração. E nós teremos algumas palavrinhas direcionadas, por isso que a gente fala de todas as idades. Haverá uma palavra direcionada para os mais novos, haverá uma palavra direcionada para os pais, vamos assim dizer, de meia idade, e haverá uma palavra direcionada aos nossos anciãos da igreja. Por isso que a gente pediu para todas as idades estarem presentes, ok? E ainda, os consagrados, não se esqueçam, e a igreja também, às 15 horas, hoje, às 15 horas, nós temos a Assembleia Regional, que estará sendo transmitida pelo Facebook e pelo YouTube, né, ali no site ou no acesso da IAP Sul, da Convenção Regional Sul. Então o IAP Sul, nós colocamos aí o postzinho, né, nos nossos grupos de comunicação, né, no grupo da liderança, no grupo dos homens, enfim. Então acessem lá às 15 horas a Assembleia Regional. São assuntos que são tratados lá, que são decisões que ocorrem lá, onde os consagrados, né, a gente faz um momento ali de votar, né, de expressar o nosso voto, e algumas ações daquelas dali, algumas orientações de lá, são replicadas posteriormente nas nossas igrejas locais. Então toda a igreja, né, está convidada aí a estar acompanhando a Assembleia Regional que ocorre hoje às 15 horas pelo Facebook e pelo YouTube. Então são esses dois recadinhos que a gente teria para deixar para os irmãos e que tenhamos aí depois na sequência um restante de sábado abençoado. Então vamos orar agora, pedir a bênção de Deus pela vida do Tiago e do Chicão e também pela saúde da irmã Vilma e na sequência agradecemos a Deus pelo momento em que nós aqui passamos. Oremos juntos, mais só um minutinho por favor, Diácono Felipe. Isso, né? Bem lembrado. Vamos continuar no final de semana passada nós apresentamos o irmão Célio, né? Ele está aí num tratamento de leucemia. Então continuemos apresentando o irmão Célio nas mãos do Senhor. Ele está no processo de tratamento, a família tem orado, buscado, a igreja tem colocado ele nas mãos do Senhor. Que não seja diferente agora, não nos esqueçamos o irmão Célio também. Juntos, oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, toda honra, toda glória seja dada a teu santo e eterno nome. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. Agora, Senhor, para rogar a tua bênção e interceder uns pelos outros. Queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, o teu filho, Senhor, o irmão Célio. Pai, tu o conheces muito bem, Senhor. Nós o conhecemos, a tua igreja local aqui o conhece. E hoje, Senhor, ele precisa da tua graça, da tua misericórdia sobre a vida dele. Ele está num processo, Senhor, de tratamento de leucemia, Senhor. Pai, nós sabemos, Senhor, a gravidade desta enfermidade, ó Deus. E tu muito mais. Por isso nós rogamos de ti a misericórdia, a graça, a bênção do Senhor sobre a vida dele. Sim, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Alcance-o agora onde ele está, Senhor. E manifeste a tua graça, o teu poder e a tua bênção sobre ele, Senhor. E de igual forma, Pai, alcance também, Senhor, a vida dos nossos irmãos, a qual nós queremos aqui apresentá-los. Como a irmã Vilma, Senhor, também precisa da tua graça e da tua bênção sobre a sua saúde. Sim, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrame a bênção dos altos céus sobre a vida dela, onde ela está agora, e toque poderosamente sobre ela, Pai. Permita que possa sentir o teu toque, o teu agir e o teu operar sobre a vida dela, Senhor. Pai, olhe também, Senhor, pela vida do Tiago e pela vida do Chicão, Senhor. A Giza, coloca essas vidas nas tuas mãos, pois ela sabe que o Senhor é poderoso para abençoá-los. Senhor, em nome de Jesus, colocamos, Senhor, estas vidas nas tuas mãos, certo do teu agir, certo do teu operar, e que sobre eles hoje, Senhor, águas vivas fluirão de ti sobre a vida deles, ó Deus.
Tu és a rocha que nos sustenta, que nos alimenta, Senhor, em meio à nossa aflição. E nós cremos no Teu poder, no Teu agir e no Teu operar. Por isso alcance a vida deles, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, estamos, Senhor, nos aproximando do momento final do nosso culto de hoje. Com o coração agradecido a Ti, Senhor. Agradecidos por podermos louvar, engrandecer o Teu nome, através das nossas vozes, da nossa adoração a Ti. E porque mais uma vez a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, mais uma vez o Senhor está cuidando de nós, falando conosco. Obrigado sim, ó Deus eterno, pelas Tuas orientações, pela Tua palavra. Colocamos-nos nas Tuas mãos e pedimos a continuidade do Teu agir e do Teu operar sobre nós, Senhor. Por isso, ao encerrarmos este momento de culto, rogamos de Ti a graça, a bênção dos céus e despedimos o Teu povo dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Mais uma vez nós reforçamos a nossa gratidão a cada um dos nossos irmãos que pôde estar presentes hoje aqui na casa do Senhor. A você que está no seu lar, na sua casa, o nosso muito obrigado por ter cultuado a Deus conosco. Amanhã nós temos o nosso culto aí às 19 horas. Você que está em casa, né, na sequência aí do culto, a gente vai estar liberando logo depois aí a nossa listagem do culto de amanhã. Aqueles que não puderam vir hoje poderão estar inserindo ali os nomes também na listagem para participar do culto amanhã. Que todos nós tenhamos um sábado abençoado na presença do Senhor nosso Deus. Na saída, deseja aí a bênção dos céus para o seu irmão, abençoe a vida dele e que tenhamos um sábado grandemente abençoado na presença de Deus. Que Deus nos abençoe e até o próximo culto, se Ele assim nos permitir.